Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Shalom! Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você está me assistindo. Eu sou Miqueias Castrese e sou apóstolo aqui no Ministério Beit Ahavá e na Escola Inene. E nós estamos hoje para voltar a falar sobre este tema, consciência espiritual. Nós estamos gravando, falando sobre este tema, esta palavra, que o Eterno te abençoe, te guarde, que a Hashem faça resplandecer sobre ti a glória dele. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre quando a glória nos move, quando a glória encontra o meu e o teu coração, encontra a nossa vida, esta glória nos faz despertar. Essa glória nos faz viver níveis, nos chama a viver níveis que outrora nós não havíamos até então vividos. Mas ele nos chama para abundantemente experimentar isso, né? Por isso hoje eu quero falar sobre, dentro do conceito de consciência espiritual, eu quero falar sobre isso, sobre o despertar espiritual. E você já foi desperto? Você já viveu esse despertamento? Despertamento é avivamento? É ou não? Vou responder isso para você. Despertamento é viver um tempo, um ciclo de avivamento? Nem sempre. Você já foi desperto espiritualmente? Houve um despertar na sua vida? De fato, quero ensinar isso hoje, aqui, ó, na palavra do Eterno para você. E talvez você vai entender porque existem ciclos que nós vivemos e talvez não entendemos certas coisas. Vou colocar um VT aqui de como você pode nos ajudar em ofertas, dízimos e primícias. Estamos aqui ministrando a palavra do Eterno e convido você a nos ajudar dessa forma e para que nós possamos continuar os nossos trabalhos aqui, tá bom? Então, 2 minutinhos aí, a gente volta falando sobre o despertar espiritual. 2 minutos no máximo. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos.
Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. Come, Holy Spirit, come and fill us now. Aleluia, meu irmão. Aleluia, aonde você estiver. A partir de agora, então, falaremos sobre o despertar espiritual, o despertar da nossa vida, o despertar do nosso espírito, o despertar da nossa essência, o despertar daquilo que é fato, daquilo que é realidade em nós, daquilo que é verdade em nós, daquilo que é uma única verdade, né? E começamos orando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, o Eterno é aquele que ouve, que chama a Israel, a consciência de Israel, a estar unida em um só corpo, em um só espírito. Eu não sei qual é a realidade da sua vida, mas eu sei que a sua alma tem uma realidade já escrita, já tem um desenho espiritual. Nós já falamos disso em um curso chamado Desenho Espiritual. Acesse lá escolainene.com.br. Procure esse curso Desenho Espiritual, e onde nós falamos disso. Agora, eu quero dizer para você que o nosso Messias, Yeshua, ele disse lá em João capítulo 14, verso 6, ele disse o quê? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não estava falando apenas de coisas externas, ele não estava falando de coisas supérfluas, ele não estava falando de coisas que nos mantêm aprisionados dentro de uma realidade humana, dentro de uma matrix, dentro de um sistema de crenças limitantes. Mas ele estava falando da nossa vida, sobretudo. Ele estava falando sobre a nossa essência. Ele estava falando sobre a nossa alma, trazer nela a eternidade. E quando a nossa alma traz a eternidade neste corpo encarnado, a nossa alma está buscando uma nova realidade, muito além daquilo que é condensado, muito além daquilo que é formatado, daquilo que é limitado dentro de uma caixa chamada religião, dentro de uma caixa chamada limites. A nossa alma traz consigo a eternidade, que é o eterno. A nossa alma desce e está nela, em mim e você, a centelha divina. Isto no hebraico, você vai lembrar aqui, você que já ouviu outros vídeos eu falando sobre isso, a letra Yud, que é a primeira letra do tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei. A letra Yud, ela está associada a essa centelha divina. É a menor partícula, é a menor letrinha do alfabeto divino, do alfabeto da criação, do código da criação. As letras hebraicas são o código da criação. E nesta letra, Yud, é o acesso à coroa. Por isso, o versículo, guarda a tua coroa, ou seja, guarda a sua centelha divina, guarda o acesso que a tua alma trouxe do Éden, do Gan Eden, guarda esse acesso para que você possa voltar
e possa expressar, ter essa expressão no teu corpo condensado. Este corpo aqui é um corpo condensado. Há muito formato deste corpo. Quando nós falamos de despertar, nós estamos falando de esta centelha divina estar ciente de que ela não pode mais viver na Matrix, de que ela não pode mais viver estabelecida em limites, em doutrinas que são humanas. E essas doutrinas humanas não podem estar acima daquilo que é espiritual. Não pode estar acima daquilo que é o fluxo da nossa centelha divina. O Ruach, que o Eterno soprou no primeiro Adão, no Adão primordial, aonde todos nós fazíamos parte. Depois dessas centelhas que foram dissipadas de uma eteriedade, ou seja, um corpo menos denso para um corpo mais denso, e agora esta alma, ao descer aqui, a minha, sua alma, vem carregada, observe isso, vem carregada de um propósito, vem carregada de uma consciência do que ela precisa fazer para cumprir o seu tikkun, ou seja, para cumprir a sua reparação e construir um novo Adão, construir uma nova consciência. Consciência esta que não está limitada a esta ou aquela religião, mas está limitada a um nível de revelação, a um nível de consciência desta centelha divina. O despertar, você já foi desperto? O despertamento, queridos, o despertamento é a libertação da Matrix. É a libertação de um sistema humano. É a libertação de uma religião. Por exemplo, Jesus não fundou o cristianismo. Não. Buda não fundou o budismo. Constantino é quem fundou o cristianismo, estabelecendo regras, ordens, mudanças fatídicas contra a Torá do Eterno. Uma delas, a questão de abolir o sábado, o Shabat, e colocar o domingo como o dia santo do Senhor. Este externo, essas coisas externas, faz com que eu e você observemos o quanto nós fomos condensados, eu vou usar essa expressão agora, o quanto nós fomos condensados, limitados, nós fomos abundantemente limitados com crenças, eu não estou falando princípios, com crenças limitantes, com crenças da religião, com crenças culturais que não habilitam e não moldam a nossa alma como o foco que a nossa centelha divina, a partícula menor do Eterno em nós, deveria nos fazer e nos dar forma em um nível, em um mundo de consciência espiritual. Dessa forma, tudo que é externo, tudo que é condensado, tudo que é mais palpável, tudo aquilo que nos coloca métodos e formas fatídicas, isto faz com que nós sejamos mais, faz com que nós tenhamos mais receptividade a estas coisas. Quando eu e você estamos presos na Matrix,
Quando eu e você estamos presos nesta condensação religiosa, cultural, mental, tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que é condensado, tudo aquilo que é mais palpável nos alimenta. O ego é alimentado nessa hora. O ego que recebe não para distribuir, mas o ego que recebe para apenas ter. O ego, como eu já falei em aulas passadas das Parashot, o ego egípcio, o ego que nos traz a essência egípcia, a essência da escravidão. E nós não fomos chamados para ser escravos, irmãos. Nós não fomos chamados para estar aprisionados. Nós somos chamados para estar livres em uma consciência espiritual. Sobe a hashtag aqui no chat. Para quem está ao vivo comigo, hashtag eu sou livre em Yeshua HaMashiach. Sobe aí para ficar bonito o chat. Eu sou livre em Yeshua. E ser livre em Yeshua é ser livre da Matrix. Ser livre não para fazer o que quiser, mas para ouvir a voz do Eterno e esta voz nos alinhar às forças, nos alinhar ao domínio e ao governo do Espírito, ao governo de Yeshua, ao governo da nossa centelha divina, do Yud, que nos conecta a um nível de alma, à luz do Eterno, e ao nível de alma que nos coloca em unicidade, nos coloca como um. Por isso, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Observe que eu e você precisamos desprogramar. Eu e você precisamos nos desconfigurar. Eu e você precisamos precisamos desconfigurar, desprogramar e desabilitar. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Desabilitar as programações neurolinguísticas da Matrix, as programações culturais da Matrix, as programações religiosas da Matrix, as programações midiáticas da Matrix, as programações sociopolíticas da Matrix. Todas essas programações constroem em nós crenças limitantes. Eu já falei isso em uma aula sobre Pesach, sobre Páscoa, e talvez eu fale novamente um vídeo sobre só crenças limitantes mais uma vez. Fique atento aí, ou senão eu vou recuperar essa parte onde eu falo sobre crenças limitantes e faço um corte e coloco como uma aula avulsa aqui neste curso. Quando nós desprogramarmos toda a Matrix, quando nós desprogramarmos toda a consciência limitante, quando nós desprogramarmos através da pessoa de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, quando nós desprogramarmos isso, nós vamos compreender que, grave isso, espiritualidade é a essência da nossa vida. Espiritualidade não é um nível de crença, não é um nível de limite, mas espiritualidade. Viver espiritual, ou viver na centelha divina, ou viver e estabelecer espiritualidade na nossa alma, é a realidade da centelha divina em operação neste mundo condensado. Te digo uma coisa, para os cristãos, a salvação é Jesus. Para religiões, para o budismo, a salvação está, a iluminação está em Buda. Para o judaísmo em si, vamos dizer assim, a salvação é o Messias.
para outras religiões, para outras práticas religiosas, vamos chamar que a salvação está em um avatar, enfim, tudo isso são crenças. Tudo isso são limites criados por um viés e um modo de interpretação religioso. Mas quando nós estamos em Yeshua, quando nós estamos no Filho de Deus, nós não nos tornamos cristãos por religião, nós não nos tornamos budistas por religião, nós não nos tornamos católicos por religião, não nos tornamos evangélicos por religião, mas nós nos tornamos filhos de um Deus Pai, filhos da luz do Eterno, filhos que tiveram a sua essência iluminada, filhos que tiveram a sua centelha divina ativada, filhos que tiveram um desprogramamento, uma desprogramação, vamos chamar assim, uma desprogramação, uma desconstrução da matrix, do sistema. E agora, este sistema se rompe, ele se rui, ele vira ruínas, e agora o que se expande é a luz que está em nós. A luz que está em nós é o Yud, é a centelha divina que rompe as crenças limitantes e faz eu e você entendermos que espiritualidade, viver espiritual ou viver espiritual, além de ser a nossa realidade como uma alma iluminada, é, aqui nesta terra, a forma pura da manifestação do infinito. Sobe a hashtag aí. Espiritualidade é o infinito em ação. Isso mesmo. Espiritualidade é o infinito em ação. Eu e você não somos apenas este corpo físico, não somos apenas esta alma física, esta alma encarnada, este corpo físico. Todos os nossos corpos espirituais, corpos mentais, a força gravitacional que é em nós, todos esses corpos são energéticos, carregam energia menos ou mais densa. Você está me vendo em um corpo físico, e quando eu o encontro pessoalmente, eu o vejo em um corpo físico, e há uma energia densa. Eu vou falar, talvez amanhã talvez eu vou estar aqui de novo, falando sobre essas portas mais densas e essas portas mais etéreas, mais espirituais. Então fica atento aí que talvez amanhã eu esteja novamente aqui. Então, olha só, nós vivemos o infinito em cada momento que a nossa alma estiver conectada a esse nível de expansão de luz. Quando o nosso pensamento, a nossa mente, o poder da mentalização, observe isso, o poder da mentalização faz com que eu e você sejamos co-criadores. Já gravei uma aula sobre isso dentro do curso Parashá. Faz com que eu e você sejamos co-criadores das realidades que se carrega em nós, que o nosso ser carrega. E isto faz com que este infinito seja real em mim e em você. A consciência espiritual eleva você e eu para uma energia menos densa, para acessar os cristais espirituais. Dentro da sua alma e da minha, há níveis de cristalino, há níveis de esferas espirituais, como os cristais. Por exemplo, o diamante, as pedras que carregavam os sacerdotes, ou sacerdote,
aliás, as pedras que representavam as tribos, elas falam do cristalino que há debaixo do trono do Eterno, do mar de vidro que há debaixo do trono do Eterno. Eu lembro uma vez, lá em 2014, se não me engano, uma pastora teve uma visão de que debaixo da onde nós ministrávamos, ali no altar, era um mar de vidro, era um mar de cristal. Observe como a religião, principalmente se você carrega uma mentalidade cristã, observe, cristã ou protestante, observe que você, quando ouve essa palavra cristal, você tem um nível de aversão, porque você foi ensinado a ter aversão a cristais, entendendo que cristais estavam falando de espiritualismo do lado da esquerda, espiritualismo caído, quando na verdade o que chamamos de Lúcifer, o que chamamos, este anjo que chamamos de luz caída, Lúcifer, ele carregava nele, né, Ezequiel 28, as pedras também de adoração. O sacerdote carrega 12 e ele carregava 9, observe isso. Haviam 3 pedras que representam essa totalidade do cristalino divino que este ser não carregava, mas entrou o orgulho, entrou a queda no coração deste ser espiritual e rompeu-se com o Eterno. Em nós, quanto menos denso nós formos, quanto menos ego estiver em nós, quanto menos ira tiver em nós, quanto menor for o orgulho, quanto menor for a queda, quanto da nossa mente, quanto menor for a raiva, o ódio, mais cristalino nós vamos ser. E aí nós vamos conseguir ultrapassar barreiras, nós vamos conseguir ultrapassar as portas que nos limitam, as portas que não permite com que nós sejamos construídos um ser elevado. Estas portas densas da nossa fisicalidade impede que o cristalino divino opere em nós, impede de que a nossa centelha divina manifeste graça, manifeste iluminação, e aí nós ficamos cada vez mais densos, cada vez mais naturais, e não ficamos sobrenaturais. A intenção do Pai sempre foi nos transformar em homens sobrenaturais. A igreja em Atos, aquele lado eterno, a congregação dos santos, ela caminhava neste nível de operação da centelha divina ativada. Eles não estavam presos à Matrix. Espiritualidade é viver fora dessa condensação humana. Espiritualidade é viver fora da Matrix. Espiritualidade é viver fora dessa condensação, dessa limitação espiritual, humana. Mas, vamos ler a palavra. Isaías, profeta Isaías. Vamos ler a palavra aqui, ó. Profeta Isaías. Olha só o que o profeta Isaías escreve em Isaías, Yeshayahu, capítulo 9. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Para quem vivia na terra, que jaz na sombra da morte, a luz surgiu. Oh, aleluia, Senhor. Tu engrandeceste a nação e aumentaste sua alegria. Ela se regozija em tua presença, como se estivesse se regozijando no tempo da colheita, como se regozijam os homens quando dividem o espólio. O povo que vivia em trevas
viu uma grande luz. Para quem vivia na terra que jaz na sombra da morte, a luz surgiu. Observe isso. A luz surgiu. Ou seja, houve uma iluminação. Houve uma expansão de realidade espiritual. Houve uma expansão no nível da consciência espiritual daquele povo. Quando isso ocorre, nós não caminhamos mais nas trevas. Quando isso ocorre, nós saímos da condensação. Nós saímos dos limites. Nós saímos dos pode e não pode. Nós saímos do isto é desta religião ou não é desta religião. Quando nós saímos disso, nós olhamos para a luz. Quando nós saímos disso, nós olhamos para a luz. E quando a luz ilumina aquele povo, quando a luz iluminou você obrigatoriamente foi convidado a experimentar esta desconfiguração da Matrix. Mas como é difícil, não é, amado? Como é difícil sair da Matrix. Porque exige de nós uma configuração nova. De mim e de você, agora, estar pronto para sair da Matrix. Estar pronto para sair das configurações antigas. Sair do que era, do que você defendia com unhas e dentes. Sair agora dos conceitos antigos. Sair agora dos limites. Sair agora das formas que até então você tinha aprendido. Observe. Qual foi o seu crescimento espiritual? Quais foram os seus níveis de elevação? Esses níveis eles ocorrem de tempos em tempos. Esses níveis, eles vêm sobre a nossa vida. Quero falar também, talvez eu fale amanhã, sobre a solitude, o viver solitário, nesses períodos de transmutação da nossa realidade e da nossa mente. Mas olha o que Paulo, corroborando o profeta Isaías, também diz, Bíblia, tá? Ó. Efésios, capítulo 5. Olha só. Verso 8, né? Vocês também, olha só o que o apóstolo Paulo, Shaul, diz, Efésios 5:8. Vocês também eram trevas, mas agora, unidos no eterno, são luz. Baruch Hashem por isso. Vivam como filhos da luz. Sobe a hashtag. Eu sou filho da luz. Vamos lá? Hashtag eu sou filho da luz. Porque o fruto da luz está em todo tipo de bondade, justiça e verdade. Tentem determinar o que agradará ao Senhor. Não tenham nada em comum com os atos produzidos pelas trevas. Antes, exponham-nos à luz. Porque até mesmo falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo é vergonhoso. Mas todas as coisas expostas à luz são claramente reveladas, pois todas as coisas reveladas são luz. Por isso é que se diz: desperte, dorminhoco. Levante-se dos mortos, e o Messias, Yeshua, brilhará sobre você. Olha o que Paulo está falando aqui. Olha o que Shaul está dizendo. Quando a luz é revelada em nós, verdadeiramente, nós vamos despertar. Mas não adianta somente despertar.
Este despertamento faz com que nós acordemos, faz com que nós levantemos. Olha aí, desperte, dorminhoco, acorde, saia dos códigos antigos, saia dos limites, das crenças limitantes, saia daquilo que é limitador para a luz que há em você. Saia para fora, não para traduzir uma religião, não para interpretar modos religiosos, mas para que você possa levantar dos mortos. Se havia pecado, a luz coloca você acima do pecado. Se havia maldições, a luz coloca você acima das maldições. Se havia limites, a luz coloca você agora fora desses limites. Se havia uma mentalidade obscura, a luz coloca agora você acima da mentalidade obscura. Levante-se dos mortos e o Messias Yeshua, o ungido de Deus, ou aquele que é a manifestação, ok? Aquele que é a manifestação Yeshua, aquele que é a manifestação do Filho de Deus, brilhará sobre você. O preço que foi pago pelo nosso Messias Yeshua no madeiro, ele vai trazer luz ativada em nós. Ele vai trazer brilho ativado em nós. Ele vai ativar, ele vai conectar, ele vai acender a luz. E depois de ativar essa luz, depois do fogo, um Deus que é fogo, ativar a luz, ele diz: deixe a luz brilhar em você. Deixe o Messias acender e brilhar em você. Pense como Messias. Ame como Messias. Caminhe como Messias. Fale ou não fale como Messias. Como a luz que, depois de ativada, a luz depois de iluminada, ativou e nos trouxe iluminação, deixou brilhar. Esta luz faz com que diariamente eu e você vamos sendo expandidos. Então, um corpo que era denso, ele começa a perder a densidade, ele começa a perder os códigos naturais e agora ele começa a expandir. Ele começa a se iluminar, ele começa a ser expandido. Através da Torá viva, através do ensinamento de Sião, através da glória que vem do alto para manifestar em nós esta glória, esta luz. Então, toda vez que nós somos expandidos, despertos, toda vez que nós vivemos esse despertar, nós vamos precisar de uma coisa: comunhão com Ele. Despertar e caminhar com Yeshua requer comunhão diária com o Messias, para que no Messias nós sejamos errad, no Messias nós sejamos nós sejamos unidos, como Paulo está dizendo aqui, mas agora unidos ao Eterno, são luz. Vocês que eram trevas, mas agora unidos no Eterno, vocês são luz. Vocês foram ativados, vocês têm deixado brilhar a luz em todos os dias, em todos os atos. A luz brilha e nós amamos o próximo. A luz brilha e nós perdoamos o próximo. A luz brilha e nós construímos realidades espirituais em nós, junto aos demais e para os demais. Isto é a luz brilhando. Quando nós ficamos mais densos, quando nós voltamos às crenças limitantes, quando nós voltamos ao vômito, como diz a palavra, quando nós voltamos aos limites, quando nós voltamos à densidade corpórea, nós estamos apagando a luz da Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus em nós. Quando nós somos expostos a níveis de revelação da palavra,
A luz, ela vai revelar ou uma grande iluminação, ou vai revelar as grandes trevas que há nos homens. Como é que nós, expostos à luz de um novo nível de consciência, podemos voltar e dar um passo para trás a este nível de consciência? Como é que nós, expostos à luz divina, como é que nós vamos voltar? É impossível voltar à luz. É impossível. E se voltamos, não voltamos à luz. Voltamos às trevas densas. Voltamos aos limites. Voltamos aos aprisionamentos mentais. Voltamos aos aprisionamentos espirituais. Voltamos e nos enjaulamos novamente na religião. Quantas pessoas não conseguem deixar a luz brilhar diariamente e estão voltando aos limites das religiões, voltando aos limites teológicos, aos limites filosóficos, porque a luz foi ativada, mas não permaneceram em ouvir essa voz que nos leva à presença. E o que nos leva à presença divina, cada vez mais, vai nos forçar, a luz que nos leva à presença divina, cada vez mais vai nos forçar a olhar a abundância de revelação que a luz da palavra, a luz de Mashiach, Yeshua, o Messias, traz sobre nós. E se não nos permitirmos isso, nós apenas o encontramos, mas não permanecemos. Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas, como eu postei hoje uma mensagem em cima desse versículo, encontrar a luz é alívio. Encontrar Yeshua é alívio. Encontrar um novo nível de consciência à nossa frente é alívio. Encontrar uma porta espiritual é alívio. Encontrar códigos que nos conectam céus e terras. Encontrar palavras da VAR criativa é alívio. Encontrar uma expansão de luz é alívio. Encontrar uma casa estabelecida, uma casa com propósito é alívio. Mas o alívio, ele é apenas imediato. Mas permanecer nisso tudo é o verdadeiro descanso. Permanecer na porta sobrenatural é o verdadeiro descanso. Permanecer na Torá é o verdadeiro descanso. Permanecer nas expansões diárias de luz é o verdadeiro descanso. É por isso que 6 dias trabalhamos e no 7º descansamos, o Shabat. É por isso que o Shabat é uma suspensão. Ele eleva. É uma suspensão do tempo. O Shabat nos coloca acima dos 6 dias. O Shabat nos coloca acima deste mundo condensado. O Shabat nos coloca acima desta mentalidade filosófica, religiosa e tradicionalista que nos afasta da luz que o próprio apóstolo Paulo, Shaul, estava dizendo aqui. Quando Paulo, Shaul, se deparou com a luz no meio do caminho de Damasco, ele se deparou com uma força que o desprogramou de todo o judaísmo que ele tinha. Ele foi desprogramado pela luz. Ele foi descodificado pela luz. Oh, Baruch Hashem por isso. Ele foi descodificado. Ele foi transmutado pela luz. Ele tinha nele códigos farisaicos. Ele tinha nele unção do maior rabino da época que o ensinava. O rabino Gamaliel,
mas ele encontrou um rabino superior a Gamaliel. Ele encontrou um rabino que não falava apenas das coisas de baixo. Ele encontrou um rabino agora que não falava das coisas densas. Ele encontrou um rabino agora que não falava das coisas da natureza humana. Ele não falava apenas das coisas que viam os olhos, mas esse rabino que Shaul encontrou, ele falava das coisas do alto, ele carregava a ativação intensa da luz. Ele encontrou Yeshua na luz. E eu e você somos convidados a encontrar Yeshua na luz. Eu e você somos convidados a encontrar um nível de expansão de consciência espiritual extremamente alta quando nos depararmos com esta luz chamada Yeshua HaMashiach, a luz do primeiro dia, que esteve junto com o Pai na criação de todo este mundo denso. Então ele está acima do tempo, ele está acima de toda densidade física, para que nós acessemos nele esta abundância reveladora da luz divina. E esta abundância reveladora da luz divina faz com que nós sejamos despertados, faz com que nós sejamos aliviados, mas nos convida a permanecer no descanso. Nos convida a entender o descanso. E permanecer no descanso não é outra coisa senão permanecer num útero profético. Permanecer num estabelecimento da luz expansiva. Então, cada vez que nós ficamos dentro do útero profético, cada vez que permanecemos debaixo de um fluxo, de um manto sacerdotal, cada vez que permanecemos ouvindo a voz do Eterno e permanecemos neste manto, neste fluxo profético, nós estamos expandindo a nossa vida. E quanto mais expandimos a nossa vida, mais a centelha divina que há em nós vai se expandindo. E cada vez que essa centelha divina vai se expandindo, nós vamos saindo e nos desconfigurando da Matrix. Desconfigurando dos pensamentos suicidas, desconfigurando dos pensamentos depressivos, desconfigurando dos pensamentos de morte, desconfigurando-se dos pensamentos de miséria, desconfigurando-se dos pensamentos limitantes. Para quê? Para que a luz venha, transforme, expanda. E cada vez que essa luz vai se expandindo, nós vamos criando desprendimentos das coisas densas. Nós vamos criando desprendimento das religiões. Nós vamos criando desprendimentos daquilo que é natural, daquilo que é formato humano, daquilo que são formas humanas, daquilo que são métodos humanos. Mas nós vamos acessando as benesses da luz. Nós vamos acessando os códigos da luz. Nós vamos gerando identidade. Esta luz, este permanecer, eu disse de alívio e permanecer, eu disse de encontro e permanência. Se encontrar com Deus é uma coisa. E este encontro pode ser apenas de um viés. Eu quero estar bem, eu preciso estar bem, eu quero bênção. Mas o encontro pode ser e ter um outro viés. Além de encontrar com o Eterno, eu quero permanecer no Eterno. Eu quero me limpar dos meus pecados, das minhas crenças, dos meus limites, das minhas misérias. Por isso a palavra misericórdia. Coloque o meu coração em cima. Coloque as minhas misérias no teu coração. Quando isso ocorre, queridos, nós vamos sendo gerados pela comunhão. Nós vamos sendo gerados pelo respeito. E não só comunhão com o Eterno, mas comunhão com os santos, comunhão com uma liderança, comunhão com um homem de Deus, comunhão com um manto profético, comunhão com alguém que foi estabelecido para impartir bênção sobre nós. Quando esta comunhão prossegue, permanece,
quando as alianças permanecem, né, em operação. Isto nos faz ser elevados. Isso nos faz ser transmutado. E quando nós permanecemos nesse útero profético, quando nós permanecemos nessa presença, porque permanecer é continuar na presença, permanecer é continuar lembrando do fogo que a sarça ardente revelou. Quando nós permanecemos, o que é que nós vivemos? Primeira coisa, quando nós permanecemos, nós vamos sendo gerados em uma nova identidade. O mundo nos rotula, as pessoas más nos rotulam, as pessoas da religiosidade nos rotulam, as pessoas, as maldições nos trazem rótulos, a cultura nos rotula, as famílias, os familiares nos rotulam, pessoas que não nos conhecem nos rotulam, mas dentro de um útero profético, dentro de um manto, nós somos gerados. Dentro de um manto, nós somos construídos diariamente. Dentro de um manto que carrega a presença, nós somos construídos em identidade que o Pai estabeleceu. Lembra de Nicodemos? Quando se deparou com Yeshua, ele estava ali sendo mudado, estava sendo mudada a sua identidade de religioso para um filho que mudou, um filho que transmutou a sua mente, um filho que trouxe um novo nível de consciência espiritual, um filho que trouxe um arquétipo agora sobre ele, de alteração na sua mentalidade, alteração no seu modo de ver as coisas. Como é que você vê as coisas? Os níveis de luz expuseram você, expuseram a mim, a novos níveis, ao novo modo de ver a consciência espiritual em ação. Como é que você lida? Como é que você se relaciona com este nível de luz que você foi exposto? Quando eu vivi vários... Aliás, deixa eu terminar de dizer aqui, depois eu vou testemunhar, desenhar algumas coisas. Viver nesse útero profético faz com que nós sejamos gerados em uma nova identidade, faz com que nós tenhamos um novo nível de consciência. Por isso este curso, esta é a proposta, em qualquer tempo que você estiver me assistindo. E este novo nível de consciência gera em você uma nova ressurreição. O sopro de vida gera em você uma novidade de vida. Gera em você um novo despertar. O despertar ocorre, irmãos, em diversos momentos da nossa vida. O despertar ocorre em diversos modos, em diversas aplicações espirituais, em diversas condições espirituais que nos desenham. Eu já vivi vários momentos de despertamento espiritual. Eu já vivi vários momentos de solidão. Eu vou falar disso amanhã. Amanhã eu vou estar no ar, tá? Já decidi. Amanhã eu vou entrar de novo aqui falar disso. Solitude. E depois eu quero gravar também sobre as portas espirituais densas e menos densas. Eu já vivi vários momentos na minha vida para que eu pudesse chegar aonde eu estou aqui. Obviamente que vários homens de Deus, várias pessoas, e todos nós, não só eu, mas todos nós, somos chamados a esta, como eu posso dizer, a esse chamado
a este convite para um acesso espiritual elevado. E acesso espiritual elevado não é se tornar melhor do que ninguém, não. É se tornar mais consciente da sua alma, mais consciente dos níveis de revelação dos quais devemos acessar. Eu lembro que com 15 anos, eu tinha 15 anos e eu recebi uma palavra, eu vou dizer aqui e não vou falar muito detalhes, tá? Porque são coisas pessoais, mas vou falar aquilo que é possível. Com 15 anos eu recebi algumas palavras do que hoje já são realidade, e ali eu vivi um nível de tristeza, um nível de solidão, um nível de, vamos usar essa expressão, eu não gosto muito, porque não foi isso de fato, mas um nível, um sentimento depressivo que me fez estabelecer algumas revelações. Assim como o profeta Elias, que depois de ser atacado por Jezabel, ele entra na caverna e ali ele está debaixo de uma tristeza, de um medo, de um momento depressivo, e ele é construído em revelação. E assim foi dos meus 15 aos 17 anos. Ali eu recebi vários códigos do Eterno. Ali o Eterno falou muitas coisas comigo, como pessoa, o ser humano, Miqueias, a alma, a centelha divina chamada Miqueias. E aos 18 anos houve um rompimento. E aos 18 anos ali eu experimentei receber os 9 dons de serviço espirituais. E ali foi uma enxurrada desses 9 dons. Dom de cura, de milagres, de revelação, discernimento de espírito, língua estranha, fé, bom, enfim, todos. Tem um curso dons aí que eu gravei há um tempo atrás, se você também quiser fazer, faça lá, escolainene.com.br, procure lá, dons e o propósito. E este primeiro despertamento, que eu me lembre, eu não programei nada para falar disso, estou tentando recuperar na memória, existem inúmeras experiências minhas, mas esse primeiro despertamento foi neste momento de 15 aos 15 anos. E todo despertamento nos leva ao secreto, irmãos. O despertamento não é um avivamento visível. Falei isso no início do vídeo, né? Despertar não é estar avivado. Não, despertar te leva a um nível de secreto. Despertar te leva a um nível de solidão. Vou falar disso amanhã, tá? Despertar te leva, se o espírito não mudar, né? Despertar te leva a viver longe de muita gente. Porque não aquilo que a população, aquilo que a multidão quer, você não quer mais. Despertar te leva a isso. Despertar te leva a estar distante da multidão, estar distante do auê, estar distante dos holofotes, estar distante de coisas que até então a sua alma era saciada. Observe quantas pessoas, quando a palavra diz voltou ao vômito, quantas pessoas não foram expostas à luz e estão voltando aos seus vômitos, estão voltando aos seus limites, estão voltando às religiões, estão voltando ao quadradinho da religião, estão voltando ao formato da Matrix. Despertar não é isso. Despertar e levantar não é isso. Despertar é entrar em um momento secreto e muitas vezes você vai estar com poucas pessoas despertadas, com poucas pessoas que foram iluminadas e decidiram permanecer na luz. Porque essa luz agora expandiu e ela requer de mim e de você novos níveis de consciência, novos níveis de expansão. O primeiro momento que eu vivi foi aos 15 anos. Depois que eu me lembre, entre outras coisas, foi aos 22 anos.
Isso, acho que foi 22. Não lembro agora a data. Mas foi em 2016. Aonde eu recebi 3 unções apostólicas. A primeira foi em 2016. E ali houve uma expansão, houve uma ativação em 2016 na minha vida. Não, perdão, 2008. É que eu não gravei, eu não estava no script falar isso. 2008. A primeira unção apostólica que eu recebi. A primeira ativação do manto geracional que eu carregava. A segunda, aliás, né? A primeira foi aos 15 anos. Mas, visualmente, na fisicalidade, foi em 2008. Novembro de 2008. Um momento onde houve uma expansão novamente. E mais um momento, e mais uma vez. Eu estava ali. Sozinho. Eu estava ali no secreto. Porque esse despertar faz com que nós caminhemos um ciclo à frente daqueles que estão ao nosso redor. Essa expansão faz isso. Às vezes, vem pessoas junto com você, que estão na mesma fiação, que estão no mesmo propósito, mas elas precisam permanecer, elas precisam decidir permanecer. Se elas não decidem permanecer, essa expansão nos leva distante. Nos leva e nos coloca separados em níveis de revelação de luz. Não significa que são melhores ou piores. Significa que estão separados, há um distanciamento dessa expansão luminosa, dessa expansão de luz. E aí, muitas vezes, nós vivemos momentos que as pessoas falam, mas e aquilo, aquela forma? Observe no Brasil, até 2017, até 2017, havia uma expansão no Brasil, em todos os ministérios, de um grande derramar do Espírito de Deus, de movimentos de ativação profética. E depois disso, no Brasil, talvez no mundo, mas no Brasil, vamos falar do nosso território. Depois disso, no Brasil, houve um recomeço por causa de uma nova empreitada que Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, está fazendo para trazer a manifestação da restauração da Torá, que é a Teshuvá. E eu disse isso lá em 2019 aos irmãos. Meus vídeos provam isso. Agora, depois, em 2013, nós fundamos o que outrora chamava Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Novamente houve um novo despertar em mim. No segundo ano do Ministério Apostólico Evangelho de Poder, o Eterno me disse categoricamente: ame tudo o que é meu. E toda a configuração do ministério de lá para cá foi construindo aquilo que é do Eterno. Foi construindo aquele nível de consciência que é do Eterno. Restauramos as festas, respeitamos as pessoas. Quando eu recebi essa palavra, queridos, eu não peguei o formato que nós tínhamos e colocamos em outro formato. Não é entrar numa caixa, sair de uma caixa e entrar em outra caixa. Não. Observe isso. Isto também. Sair de uma caixa e entrar em outra, isto também não é ser gerado em níveis de consciência, mas é limitar unicamente você. E aí nós estamos viemos estabelecendo dentro desse período lá de 2014 até 2024, olha só, até 2024, nós vivíamos com uma identidade Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Em 2024, nós mudamos a identidade. Mas observe, não foi em 2024 que houve a mudança. Em 2020, para os que não sabem, em 2020 para 2021, o Eterno já havia mudado a identidade. Nós só não fizemos isso
na fisicalidade, porque não era um comando do Eterno. Agora observe, querido, nós vamos experimentar níveis de expansão, mas para experimentar níveis de expansão, nós vamos ter que enterrar o formato, o modus operandi dos antigos níveis de operação. E nós vivemos, eu especialmente, vivi este enterro de um formato agora recente. Quando nós, na fisicalidade, observe, desde 2020, o Eterno me disse para mudar a identidade do ministério, mudar a identidade profética, mudar a identidade de consciência de um ministério, chamado Ministério Apostólico e Evangelho de Poder, para o que seria então, o que é hoje, Ministério Beit Yahavah, mas que lá em 2020 eu não tinha a clareza de como nominar esta nova identidade, nominar este novo nível de consciência, nominar este novo nível de entendimento. Então, desde o ano de 2020, o ano da palavra, o ano do código Davar, desde lá o Eterno disse a mim, como líder principal, como o detentor da essência deste ministério. E desde lá eu estou orando para que as pessoas pudessem ser transmutadas, para que almas e filhos espirituais fossem elevados, e nós elevamos o nível de luz, elevamos o nível de revelação, elevamos o nível da impartição de luz, não para sair de um formato para entrar no outro, mas para entrar em um novo nível de consciência. Quanta gente se perdeu de lá para cá, quanta gente decidiu tomar decisões para permanecer ou para seguir outros níveis de luz que não é hoje o nível de luz que carregamos como Ministério Beit Yahavah e Escola Inene. Este foi praticamente o último despertar que nós tivemos e estamos vivendo isso. Entenda, querido, que todo despertar vai fazer com que você tenha que enterrar modus operandes dos ciclos antigos. Quando na fisicalidade eu enterrei o modus operandi chamado Ministério Apostólico e Evangelho de Poder, há um sofrimento no nosso coração. Há uma dor emocional. O corpo emocional, a parte emocional da gente, ela dói. E eu sei que dói em pessoas. Mas nós precisamos estar aptos a entender esses códigos de alteração de níveis da revelação que o Eterno nos coloca. Porque senão nós não vamos caminhar, nós vamos regredir. E nós não podemos regredir. Nós não podemos regredir na nossa consciência. Nós temos que estar em expansão, porque como o apóstolo Paulo, Shaul Rachalia disse, vocês que eram trevas, mas agora estão unidos no Eterno, são luz. Há outros... me lembrei aqui. Eu tive um arrebatamento uma vez, foi antes do Eterno me falar da mudança de identidade, então foi 2019, não, final de 2018, final do ano de 2018. E houve uma ativação na minha vida de um novo nível de luz. Em 2018 eu tive um arrebatamento e eu fui levado a estar de frente de um rabino. Eu vou chamar de anjo rabino, ok? Que ele era um anjo e tinha um formato rabínico. Ele vestia um talit gadol, ele carregava uma luz
absurdamente alta sobre ele. A luz que aquele homem, que este anjo, vamos chamar homem, que este homem carregava era absurdamente alta, extremamente luminosa. E este homem, ele liberou sobre mim letras hebraicas. Mais uma vez, ele liberou sobre mim e entrou dentro de mim um redemoinho. E esse redemoinho, este vento, ele era constituído de letras hebraicas. As letras da criação. Os códigos da criação. Final de 2018. E quando aquele redemoinho de letras, de códigos da criação, entrou dentro de mim, aquele redemoinho começou a rodar dentro do meu ser, a ativar a luz mais uma vez da minha alma, a ativar a centelha divina mais uma vez da minha alma. E ao meu redor, da terra onde eu estava alocado naquela visão, saíam demônios, saíam bichos, saíam todo tipo de bichos peçonhentos, saíam todo tipo de animais, tigres, urso, leões ferozes, iam saindo por causa daquele redemoinho que estava entrando em mim. Aqueles animais saíam da terra, eram alvoroçados e saíam. Mas também, irmãos, ele me disse assim, este homem, esse anjo rabínico, ele me disse assim: observe agora o que também sairá de perto de você. E muitas pessoas tinham medo de ver aquilo. Muitas pessoas tinham pavor de ver aquele redemoinho dentro de mim. Muitas pessoas das quais eu amo se distanciaram de mim. Muitas pessoas das quais nós amamos. E amamos até hoje. O amor não é por conveniência. O amor é por princípio. O amor é por entrega. Então, não amamos por conveniência. Não amamos porque está ou não está ao nosso lado. Mas muitas pessoas, ao ver aquele redemoinho dentro de mim, que havia saído daquele anjo, daquele homem, e entrado em mim, muitas pessoas saíam correndo com medo. Muitas pessoas tinham pavor de ver aquilo. E eu ficava parado na visão, no arrebatamento, né? Eu ficava parado. E aos poucos foram saindo pessoas próximos da gente. Não é saindo do ministério, mas foram saindo da nossa convivência. Eu creio que nós estamos ainda neste ciclo desse despertar. Deste último despertar, disso que eu estou falando agora para você. Nós precisamos estar despertos, estar conectados, estar decididos a caminhar na luz, decididos a caminhar na esperança da glória que é o nosso Mashiach. Precisamos estar decididos a isso, para que possamos viver mais extraordinariamente. E eu convido você a isso. Decida viver extraordinariamente. Decida viver nesse nível de luz, nesse nível de consciência, nesse nível que transmuta pecados, passados, ciclos crenças limitantes, ciclos de maldição. Decida viver essa luz, irmãos. Decida viver neste despertar, para que nós possamos construir uma casa de amor. Hoje, então, chamamos e levamos a identidade Beit Ahavá, que quer dizer uma casa de amor genuíno do Eterno. E toda a nossa base de ensino está debaixo de uma palavra: Escola Inene.
Ou seja, Hineni é quando eu e você estamos prontos, estamos disponíveis, estamos fatidicamente disponíveis, preparados e adornados para esse novo nível de consciência. Eu convido você a experimentar isso. E vamos alinhar a nossa alma, alinhar essas palavras à nossa alma. Em 1 minuto, eu volto com você aqui. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Aleluia, queridos. Por hoje é isso. Que você tenha a sua mente desperta, que você tenha a sua vida ativada, que a luz possa encontrar em você um espaço de expansão grandioso. E Baruch Hashem, por você que está aqui comigo, ficou até agora, curta e compartilhe esse vídeo, mande para mais pessoas. Convide mais pessoas a conhecer o Ministério Beit Ahavá e a Escola Hineni, a minha vida, a vida dos pastores que aqui ministram também, tá? E tá aqui na tela como você pode selar essa palavra, como você pode fazer os seus votos, como você pode dizimar, primiciar, ofertar, como você pode se conectar aí a esta esfera espiritual que carregamos. Amanhã, às 8 horas, tá bom? Hoje é terça, né? Hoje é 18, dia 18, né? Deixa eu ver aqui. Isso, hoje 18 e amanhã 19 eu vou estar também aqui ao vivo às 8 horas, gravando com você e ministrando mais uma palavra. Ainda sobre esse curso, tá bom? Aí quem sabe na quinta também a gente fala, na sexta já tem Shabbat novamente, e aí nós estamos aqui todo dia. Não nos deixe só, não nos deixe sozinhos nesses níveis de consciência, mas decida caminhar nesses níveis de consciência junto conosco. Precisamos aí de força da luz, força do coletivo, para que possamos permanecer no propósito da construção da Beit Ahavá. Tá certo, gente? Um beijo no coração de vocês. Amo cada vida, amo cada filho que o Eterno me deu.
como cada filho espiritual que o Eterno me deu, como cada um daqueles que tem caminhado conosco, mesmo os distantes. Existem pessoas que nos escrevem esporadicamente, que não caminham conosco em aliança direta, mas amo também a vida de vocês. O amor não é por conveniência, amados. O amor, ele é por princípio, o amor é por perdão, o amor é por compaixão, o amor é por entender os níveis que cada alma está aliada, que está associada, aliás, ao propósito, ao modus operandi que o Eterno tem gerado. Tá certo? Para finalizar hoje, então, vou deixar a imagem aqui da capa deste curso, desta aula também, e vou deixar aqui o Bo Rua Elohim. Vem, Espírito, vem. Faça teu dízimo, faça tua oferta, faça aí pelo Pix. Os códigos, as chaves Pix estão na tela. Que o Eterno te guarde poderosamente. E não esqueça, se inscreva no meu canal. E não esqueça também de se tornar membro do meu canal. A partir do nível 2 você tem acesso a aulas exclusivas. Shalom! Até amanhã. Tchau. Come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder.